Buenos dias, chicos. Então, vamos a mais uma classe de espanhol. Hoje nós vamos falar sobre colocação pronominal. Pronomes complemento direto e indireto. Em espanhol, a colocação pronominal pode ser proclítica ou enclítica. A primeira ocorre quando os verbos estão conjugados e os pronomes complemento vão anteposto a eles, enquanto a segunda ocorre com os verbos no infinitivo, imperativo ou gerúndio. Os pronomes complemento vão puesto ao verbo. Então, a colocação pronominal proclítica, que é a próclise, é quando o pronome complemento ele vem antes do verbo. E a enclítica, que é chamado ênclise, é quando os pronomes complemento vêm depois do verbo no infinitivo, no imperativo afirmativo ou no gerúndio. Em espanhol não existe a mesóclise, porque em português a colocação pronominal nós temos próclise, ênclise e mesóclise. Em espanhol nós não temos a mesóclise. É só proclítica e enclítica, ou seja, próclise e ênclise. Quando ele fala os pronombres complementos, ele está falando desses pronomes complementos aqui, ó, objeto direto e objeto indireto. Me, te, la, lo, nos, os, las, los, para ênclise. Não, proclítica. Me, te, le, se, nos, os, leis e seis para enclítica, ênclise. Então, quando ele diz que os pronomes complementos vão anteposto ao verbo, no objeto direto são esses. E posposto ao verbo, ou no imperativo afirmativo, ou no gerúndio, são esses aqui. Aqui são os pronomes pessoais, porque os pronomes complementos variam de acordo com os pronomes pessoais. Essa sigla aqui significa usted e ustedes, tá? Os pronomes átomos aparecem proclítico, anteposto ao verbo principal, quando estiverem conjugados em qualquer tempo do modo indicativo ou subjuntivo. Isso aqui é outra observação. Os pronomes complementos proclítico, que vem anteposto ao verbo, eles têm dois tempos do modo indicativo ou subjuntivo. Nunca no imperativo. Te llamo, te chamo. Nos lhe amava, nós chamava. Se lo lhe amássemos, se o chamássemos. Então, os verbos podem vir no modo indicativo ou subjuntivo. Nunca no imperativo. E sempre anteposto ao verbo. Te, nos, lo, variando de acordo com os pronomes personais. Sim, chicos? O verbo conjugado no modo imperativo afirmativo, infinitivo gerúndio, apresenta os pronomes átomos enclíticos, ou seja, aqui no proclítico você tem só o modo indicativo ou subjuntivo, não tem o modo imperativo. No enclítico, você tem o modo imperativo, afirmativo, né? O infinitivo, que é quando o verbo ainda não foi conjugado, ou o gerúndio. E eles vêm sempre posposto ao verbo principal. Note que nesses casos o verbo e o pronome unem-se, formando uma única palavra. Llama-los, chama-os. Vou chamá-los. Vou chamá-los. Estou chamando-los. Estou chamando-os. Então,
Aqui está na forma normal de imperativo. Llamamos, chamando, ordem. Voy a llamarmo, se você tirar o pronome los, o verbo está no infinitivo, que é llamar. Estou llamándolos, se você tirar também o pronome los, o verbo vai ficar no gerúndio, ó, NDO. Estou chamando. Então, os enclíticos, eles sempre vêm posposto ao verbo no modo imperativo, afirmativo, infinitivo ou no gerúndio. No modo imperativo afirmativo tem metaplasmo, perda das letras S ou D. S e D. Das formas verbais que acompanham os pronomes nos e os. Então, os pronomes nos e os, que é nosotros e vosotros, no imperativo afirmativo, ele perde o S e o D. Ó. Lavemos, mais nós. Lavémonos. Ó. O que perdeu? Lavemo-nos. Tá vendo? Perdeu o S. Aqui não diz que é perda de letra S ou D. Para juntar as palavras, ele perdeu o S. Respeita-te. Perdeu o D para ficar respeita-os. Então, quando tiver no imperativo afirmativo, no nos outros ou vosotros, que é o nos e os, quando junta as palavras que acrescentam o pronome enclítico, perde-se o S e o D. O S geralmente é no nos e o D é no os. Nosotros e vosotros. Sí, chicos. En las perifras verbales, los pronombres oblíquos átonos podem vir antes do verbo auxiliar, separado deste ou depois da forma personal do verbo no infinitivo ou no gerúndio, unindo a este. Se vier um verbo auxiliar, o pronome vai vir separado. Se a forma do pronome pessoal estiver no infinitivo e no gerúndio, o pronome vai vir junto. Pero nunca entre auxiliar e na forma personal do verbo, mas nunca entre o auxiliar e a forma pessoal do verbo. Por quê? Porque nós não temos mesóclise. Só proclítico e enclítico. Te quero ver amanhã pela tarde. Quero ver você amanhã pela tarde. Ó. Te quero, antes do verbo, que é oblíquo átono antes do verbo auxiliar. Porque aqui são dois verbos. Perífrase e verbais, vocês sabem que são dois verbos, né? Constitui de dois verbos. Quero e ver, auxiliar e principal. Quero ver-te amanhã por la tarde. Aqui, ó, já juntou. Cai no segundo caso. Se a forma do verbo na forma personal do infinitivo ou gerúndio, une o pronome. Ó. Ver-te, se você tirar o T, vai estar no infinitivo, que vai ser ver. Então, unindo ao verbo, você vai colocar o pronome, porque o verbo está no infinitivo. Aqui o verbo não está no infinitivo. Aqui é composto de uma perífrase verbal, um verbo auxiliar e um outro verbo. Então, o pronome proclítico vem antes. Se em perífrase verbal, porque aqui também são dois verbos, quero ver-te, ver. O verbo tiver no infinitivo ou no gerúndio, o pronome junta-se a ele. Buenas, chicos, pensando nisso, nós vamos fazer um exercício. Qual é a atividade que vocês deverão fazer? Vocês vão substituir as palavras sublinhadas por pronome complemento direto. Vamos voltar lá. Pronome complemento direto. São esses. Me, te, lá, lo, nos, os, las, os. Eu
coloquei pronomes objeto direto, porque você pode encontrar como objeto direto ou com pronome complemento direto. Então, a atividade é de acordo com a colocação pronominal, ou seja, vocês vão, além de substituir, vocês vão substituir as palavras sublinhadas pelo pronome, juntando ao verbo ou não, ou anteposto e posposto ao verbo. Proclítico e enclítico, vai depender da frase. Citicos. Então, vocês vão fazer essa substituição no pronome complemento direto, só o direto, de acordo com a colocação pronominal. Tranquilo? Então, aqui, o segundo exercício. Vocês vão substituir as palavras sublinhadas pelo complemento indireto. Me, te, le, se, nos, os, leis, seis. Vocês repararam que o complemento direto e o pronome complemento indireto diferem-se só na terceira pessoa do singular e na terceira do plural? O restante é igual? Aqui, ó. El, ela, se. Se for pronome complemento direto. Lalo, indireto, le, se. Terceira pessoa do plural. Las, lois, lei, se. O restante é idêntico. Então, no segundo exercício, vocês vão usar o pronome complemento indireto de acordo com a colocação pronominal. Crítico, vai depender de como vocês fazerem essa substituição. Tranquilo, chicos? Então, dúvidas podem mandar para o nosso e-mail, que é o nosso canal de comunicação. A correção será feita nas nossas aulas online. Necessito que vocês assistam a videoaula para que façam a prova, porque essa matéria vai estar na provinha de vocês, que é a nossa última videoaula, né? Antes da prova. Então, vocês precisam assistir essa videoaula para conseguir fazer a prova. Sí, chicos? Entonces, por hoy es solo. Hagam os exercícios, qualquer coisa pode mandar por e-mail. Hasta a próxima classe!